Olá, mais uma vez estamos juntos aqui no nosso canal para proclamar a palavra de Deus, para abençoar vidas através da mensagem que você estará participando aqui conosco. Eu quero ler um texto que está no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 14 ao 17, que diz assim a palavra de Deus: Por isso se diz: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja de tolo, mas de sábio, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensato, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, do versículo 14 ao 17. Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, e nesse capítulo 5, ele inicia este capítulo exortando a igreja de Éfeso com a seguinte palavra: Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Versículo 1 e 2. Portanto, quero pensar e compartilhar com você que estará ouvindo esta mensagem com o tema: é hora de acordar espiritualmente. Isso mesmo, é hora de acordar espiritualmente. E o versículo 14, ele deixa isso muito claro: desperta tu que dormes. E lá em João 1:4, em João 8:12 e Hebreus 1:3, se você ler esses textos, você vai entender este desperta, ou tu que dormes. Porque nós estamos mortos pelo pecado, mortos através do pecado. Então, quando Paulo escreve para aquela igreja, ele está dizendo isso: desperta tu que dormes. E eu quero compartilhar com o tema: é hora de acordar espiritualmente. E o versículo 1 do capítulo 5 que lemos, Paulo vai dizer: sede imitadores de Deus. Ou seja, se eu preciso acordar espiritualmente, se eu estou morto pelo pecado, e Paulo me chama a atenção dizendo que eu preciso imitar a Deus, significa que eu preciso estar muito bem desperto deste sono, espiritualmente pensando. Eu trouxe também alguns exemplos ainda na Bíblia para entendermos essa questão de estarmos mortos ou dormindo espiritualmente. O primeiro dele é o sono da imprudência. E a palavra de Deus vai dizer assim: então ela o fez dormir no seu colo e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Depois deixou vulnerável e sua força desapareceu. Isso está registrado no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 19, e estamos falando de um casal, Sansão e Dalila. E já conhecemos essa história, já Sansão, pela sua imprudência, pelo seu sono da imprudência, ele custou-lhe a moral, a honra, a sua força e a sua própria vida. Então, cuidado com o sono da imprudência. Um outro sono que a Bíblia relata é o sono da indiferença. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente.
Jonas, capítulo 1, versículo 5. A sonolência de Jonas lhe custou tensas tempestades, terríveis prejuízos ao que estava em sua companhia naquele navio. Então, cuidado com o sono da indiferença. Jonas, ele tinha uma ordem dada por Deus para realizar algo que Deus havia lhe confiado. Mas ele, indiferente a tudo isso, ele estava dormindo. E este sono da indiferença lhe causou um grande problema. Um outro tipo de sono que a Bíblia relata é o sono da displicência. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e cheio de angústia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caía no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza e disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Lucas, capítulo 22, versículo 43 ao 46. Aqui relata aquele momento que Jesus foi ao Getsêmani orar antes da sua crucificação. E enquanto ele estava orando, os discípulos estavam displicentes, dormindo, ao invés de estar orando com Jesus. Então, cuidado com o sono da displicência também. E um outro sono, o sono da distração. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, prolongando Paulo ainda mais o seu sermão, o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, quando o ergueram estava morto. Atos 20, versículo 9. O sono de Eutico lhe custou uma terrível queda na sua própria vida. Então, sono da distração. Cuidado também com esse sono. Tais sonolência que eu relatei aqui são resultados diretamente da indiferença humana. Ou seja, a nossa indiferença ao negligenciarmos a importância da seriedade da vida cristã. Por isso que o apóstolo Paulo nos convoca a vivermos um autêntico despertamento espiritual. Mas como podemos estar despertos deste sono para não cometermos os mesmos erros desses personagens bíblicos que eu relatei? O texto que lemos de Efésios 5, 14 a 17, e depois você pode ler todo o capítulo 5, que vai te ajudar mais ainda. Ele nos ensina, ele nos dá algumas situações que podemos aprender. O primeiro dele é que eu preciso andar prudentemente. Olha o que diz o versículo 15 desse capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Versículo 15. Portanto, eu tenho que andar prudentemente. Eu tenho que ter prudência no meu andar, na minha vida espiritual. Um outro texto ainda vai dizer assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Ou seja, para eu andar prudentemente, eu preciso andar no Espírito, em Cristo Jesus. Um outro texto vai dizer assim: porque noutro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Portanto, andais como filho da luz. Esse mesmo capítulo 5 de Efésios, versículo 8. Então, se nós andávamos em trevas, nós éramos pecadores e agora somos luz em Cristo Jesus, nós temos que andar como filhos da luz. Isso é andar prudentemente. Mas também eu preciso ainda
remir o tempo. Paulo nos ensina, para remirmos o tempo, nós precisamos conhecer, nós precisamos entender o tempo de Deus em nossa vida. O versículo 16 do capítulo 5 nos fala isso, remindo o tempo porque os dias são maus. Ou seja, eu não posso viver o tempo que Deus tem me dado aqui nessa terra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Andar do jeito que eu acho que está certo, que está legal. Eu tenho que remir o tempo. Porque olha o que diz ainda a palavra de Deus. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo escreve isso aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, remindo o tempo. E um outro texto, falando ainda de remir o tempo, diz assim: hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Isso está registrado em Mateus 6, versículo 3, a parte A do versículo. Então, Paulo nos dá algumas dicas para não ficarmos dormindo, para não passarmos por esses tipos de sonos que eu relatei. E o primeiro ensino de Paulo nesse texto que lemos é que eu preciso andar prudentemente. E a Bíblia nos mostra como andar prudentemente. Mas também Paulo nos diz que precisamos remir o tempo. Precisamos andar de acordo com o tempo de Deus, com a vontade de Deus. E novamente a Bíblia nos ensina isso. Então eu quero deixar muito claro nesta mensagem, não são minhas palavras. Não é aquilo que eu penso que eu quero passar para vocês, mas é aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Uma outra coisa que Paulo nos ensina, compreendendo a vontade de Deus. Paulo nos diz para não sermos insensatos, para fazermos a vontade de Deus e para experimentá-la. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. O capítulo 5, versículo 17, fala isso. Eu não posso ser tolo, insensato, ignorante espiritualmente. Eu preciso procurar compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida, para que no tempo que lhe resta não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 4, versículo 2. No tempo que lhe ainda resta, Pedro está falando isso na sua primeira carta. Quanto tempo lhe resta? Quanto tempo me resta? Não sabemos. Mas esse tempo que ainda nos resta, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Não podemos fazer aquilo que queremos. E por último, vai dizer assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda em Romanos capítulo 12, verso 2. Portanto, Paulo nos dá mais uma dica. Precisamos compreender a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você já se perguntou qual é a vontade de Deus na sua vida? Você já se questionou o que Deus quer da sua vida? Como Deus quer que você ande prudentemente? Como que Deus quer que você esteja usando o tempo que Ele lhe deu? Isso é fazer compreender a vontade de Deus. Mas ainda Paulo nos dá uma outra dica. Precisamos nos encher do Espírito Santo.
Paulo nos diz para enchermos do Espírito Santo como? Louvando a Deus e dando graça por tudo, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O versículo 18 do capítulo 5 nos mostra isso. E ainda, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O versículo 19. Ainda, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 20. E ainda, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, Cristo Jesus, para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. Então aqui está algumas dicas que Paulo nos deu, está nos dando através dessa mensagem. Primeiro, eu preciso andar prudentemente. Segundo, eu preciso remir o tempo. Terceiro, eu preciso compreender a vontade de Deus. Quarto, eu preciso me encher do Espírito. A Bíblia tem várias advertências contra a sonolência espiritual. Somos constantemente exortados a vivermos uma vida plena diante de Deus. Olha o que diz mais um texto da palavra. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Infelizmente, muitos se encontram espiritualmente dormindo na indiferença, da insensibilidade, da insensatez e da inatividade espiritual. E é aí que o ladrão age quando estamos dormindo ou cochilando espiritualmente. E é nesse momento que as coisas negativas acontecem na minha e na sua vida. Porque ao estarmos dormindo espiritualmente, o ladrão age. Que tipo de ladrão é esse? Olha o que a Bíblia diz. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus aqui está falando de Satanás. Ele é o ladrão. Ele veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou com plenitude, conforme algumas versões bíblicas. Isso está no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Portanto, desperta, você que está dormindo, para não ser extorquido, usurpado pelo ladrão. Desperta para não sofrer trágicas e desastrosas colisões nas estradas da vida. É tempo de despertar, para quando Jesus voltar, não nos encontrarmos adormecidos, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Está registrado isso na Bíblia, não é palavras minhas. Isso está registrado no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 36. Então, para finalizarmos essa nossa palavra, talvez você esteja agora, depois de ouvir essa mensagem, se questionando: como que eu vou crescer espiritualmente? Como que eu não vou ficar dormindo espiritualmente? Primeiro, cultivando uma vida de oração. Esse é o primeiro ponto. Revigorando-se e alimentando-se da palavra de Deus. Estando disposto a obedecer à vontade de Deus. Sendo testemunha fiel, vivendo e falando de Jesus. Consagrando a Deus corpo,
tempo e talentos, esperando de Deus a orientação para a sua vida, revestindo-se do poder do Espírito Santo para uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E eu vou desafiar a você a escrever essas frases que eu citei para você ver o que você precisa para crescer espiritualmente. Quando eu disse cultivando uma vida de oração, primeira letra da palavra cultivando é a letra C. Quando eu falei revigorando-se e alimentando-se da palavra de Deus, a primeira letra da palavra revigorando-se é a letra R. Quando eu disse estando disposto a obedecer à vontade de Deus, a primeira letra da palavra estando é E. Quando eu disse consagrando a Deus corpo, tempo e talento, a primeira letra da palavra consagrando é C. Quando eu disse esperando de Deus orientação para a sua vida, a primeira letra é E. E por último, quando eu disse revestindo-se do poder do Espírito Santo para uma vida vitoriosa em Cristo, a primeira letra é R. Sabe qual é a palavra que forma com essas letras? Crescer. É isso que eu e você precisamos para acordar espiritualmente. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E eu finalizo com um texto. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Esse texto está em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. E eu li na nova tradução na linguagem de hoje. Portanto, você que ouviu essa mensagem, se você já tomou uma decisão ao lado de Cristo, se você já tem certeza da sua salvação, mas por algum motivo está apático, parado, dormindo espiritualmente, esta mensagem está te despertando assim como me despertou. Mas se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, se você ainda vive uma vida de pecado, e aí você está dormindo mais ainda através do pecado, tome uma decisão ao lado de Cristo. Confesse Jesus, se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida a Ele. Diga para Ele, Senhor, eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida ao Senhor neste momento. Faça essa oração. E você pode depois entrar em contato comigo através do WhatsApp. Eu terei maior prazer, maior alegria em ajudar você a crescer espiritualmente. Eu vou deixar no final desta mensagem o número do meu contato de WhatsApp, porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero te ajudar a caminhar em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. E não deixe essa mensagem parada. Multiplique ela. Repasse para outras pessoas. É muito simples, é só dar um toque ali no celular e você vai estar passando para outras pessoas, vai estar abençoando outras pessoas. Faça isso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe por ter estado nesse tempo conosco.